Salve, salve, moçada, mais uma vez estamos aqui. Hoje nós estamos fazendo uma coisa muito importante. Fazer uma revisão para você que vai fazer prova semana que vem, certo? Então esse conteúdo é muito importante mesmo. Então nós estamos aqui para fazer com que você lembre, ou para fazer com que você recorde a matéria que foi dada, tá? Então, o conteúdo básico que nós vimos esse bimestre foi verbos, né? Lembrando que verbo é uma palavra que expressa uma ação, que expressa um estado, tá? Então, lembrando aqui, nós temos que verbo é uma classe de palavras dentre as muitas da língua portuguesa, não é isso? É ele que apresenta as noções de ação, estado e fenômeno, como nós falamos, né? E em quase todas as conversas gramaticais, criamos e utilizamos algum tipo de verbo, né? Não existe nenhuma oração, né? Isso, estou falando de oração, que não tenha verbo. Então, nós temos aqui, lembrando de novo, verbo é uma palavra que exprime um fato, geralmente uma ação, um estado, um processo de um fenômeno natural que se localiza no tempo. Então, nós temos aqui, né? Minha avó fez o bolo, Maria está cansada, choveu durante a noite. Tudo são verbos. Conjugação, né? Cada verbo da língua portuguesa possui uma conjugação, ou seja, né, ele se flexiona dentro de uma desinência. Nós vimos lá atrás aquelas conjugações, né? Que tem os verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, né? Os verbos terminados em ar são verbos de primeira conjugação. Os verbos terminados em er são verbos de segunda conjugação. E os verbos terminados em ir são verbos de terceira conjugação, tá? Lembrando que o verbo pôr, ele é de segunda conjugação, porque ele veio de poner, né? Pôr e pôr. A flexão verbal, né? É a palavra que se exprime, é uma palavra variável, né? Que vai indicar um acontecimento, vai situar os eventos, exprimir as ações, manifestar sentimentos. É, nós temos o tempo e o modo, né? É, o modo, nós temos três tipos de modo, né? O modo indicativo, aquele que expressa uma certeza, nós já vimos, né? Por exemplo, choveu hoje, né? Isso é uma certeza, né? O modo indicativo. Nós temos um modo subjuntivo, que o modo subjuntivo expressa uma dúvida, expressa uma incerteza, né? Talvez chova hoje, né? Então, vai chover? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? E também nós temos o modo imperativo, né? Quando eu peço para chuva, né? Chama chuva, eu falo assim, chove chuva, né? Isso. Quando sua mãe fala, menino, vai tomar banho, né? Isso. Desliga a televisão, desliga esse chuveiro. Tudo é modo imperativo, tá bom? Então, o modo imperativo indica uma ordem, um conselho, um pedido, né? Temos exemplos aqui do modo imperativo, dos verbos, dos modos verbais, né? Aqui eu sempre estudo, é uma certeza, certo? Talvez eu estude amanhã. É uma dúvida, pode ser que sim, pode ser que não, certo? Estude agora, menino. É uma ordem, né? De modo imperativo. Aqui nós temos dentro da oração, né? Isso, qual que é o aspecto? Como que nós utilizamos os verbos, né? Então, o modo indicativo, né? Isso, no presente, expressa um fato atual. No pretérito, expressa um fato ocorrido no momento anterior que se fala, mas não é completamente terminado. Isso é imperfeito, né? É assim, ele é imperfeito porque expressa uma ação que ocorreu no pretérito e não necessariamente sabe se ele ainda ocorre ou não, por isso é imperfeito, tá? Ele é perfeito quando já acabou, né? Ocorreu no passado e não ocorre mais, tudo é indicativo. O pretérito mais
que perfeito é um pretérito que ocorreu antes do pretérito perfeito, né? Então, é o pretérito, pretérito mesmo, né? Falo, cara, isso não acontece mais. Aconteceu antes de um e outro lá atrás que está atrás de um acontecimento anterior a dele, certo? E o futuro do pretérito indica uma ação que poderia ter acontecido, uma hipótese, né? Em um determinado ponto, né? Uma possibilidade. Tempo subjuntivo, né? Então, no subjuntivo, nós temos um presente que expressa um fato que pode ser, pode ocorrer, um momento algo que pode, a possibilidade. Lembre-se que o subjuntivo sempre é uma possibilidade, nunca é certeza, tá? O pretérito perfeito expressa um fato passado, mas posterior a um já ocorrido, né? E o futuro anuncia um fato que pode ocorrer, né? Pode ocorrer, tá? E o tempo no imperativo, né? Isso. Nosso imperativo é indeterminado, né? Porque quando se dá uma ordem, você pode dar uma ordem, né? Isso. É do presente, não pode dar uma ordem lá no passado, né? É isso. Então, o tempo é indeterminado, o imperativo é indeterminado em tempo. Supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação sempre se dará no futuro, né? Mas isso não pode, né? Aqui nós temos a formação do, do, do modo indicativo, né? Tá aqui, né? Então tem o canto, cantos, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, é isso. No pretérito perfeito, cantei, cantasses, cantou, nós cantamos, vós cantais, eles cantaram. Pretérito perfeito, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, eles cantar, vós cantáveis, eles cantavam. E pretérito mais perfeito. Eu cantara, tu cantaras, eles cantaram, nós cantáramos, vós cantareis, eles cantariam. Bom, pessoal, nós estamos lá no colégio, faculdade, estamos lá no colégio, certo? Isso aqui é para lembrar, né? Também é uma coisa muito importante, que também tem que dar uma olhadinha. Dê uma olhadinha na prova, antes da prova, nas formas nominais do verbo, tá? Gerúndio, particípio, infinitivo, né? Lembrando que infinitivo termina com R, né? Amar, casar, né? Isso, vender, partir, tudo infinitivo, né? O gerúndio, ele vem com NDO, né? Partindo, amando, vendendo. E o particípio vem com ado, ido, né? Vendido, amado e partido. Eu falei partido, né? E vendendo. E vendido, tá? Gente, obrigado mais uma vez. Que legal vocês passaram por aqui. Boa prova para vocês. Qualquer dúvida, procure a gente lá no colégio. Obrigado. Estudem, certo? Olha, os módulos estão lá na plataforma. Bom? Muito obrigado por tudo. Valeu, obrigado pela presença.